A graça de Deus é irresistível e eficaz porque Deus tem o controle e liberdade total de revelar ou ocultar proposições a quem Ele quiser. Deus é o mestre interior que ensina os seus filhos aquilo que eles devem saber para a sua salvação. Perceba que as proposições necessárias para a salvação são ensinadas por Deus diretamente aos eleitos. Deus também é o grande mestre que ensina até mesmo aqueles que não são eleitos toda a verdade que eles podem saber, ocultando deles apenas o conhecimento da salvação, pois Ele deliberadamente não quer que eles creiam. Romanos capítulo 9, versículo 18. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Essa incrível promessa, que está atrelada à doutrina da perseverança dos santos, ensina que Deus imprimiria a sua lei no coração de seu povo proposições. Nós já vimos que o coração e mente são unívocas, ou seja, Deus faria com que os seus eleitos crescem na proposição de sua palavra por meio de uma operação sobrenatural. A implicação é que a restauração da imagem de Deus no homem se dá principalmente por meio da causação das proposições verdadeiras, ocasionalismo, que acontece durante a ocasião da pregação ou em outro momento, quando Deus fornece esse conhecimento ao eleito. O verso seguinte fala que nenhuma ensinaria o seu próximo sobre Deus, pois todos o conheceriam. Eu não sei e nem me interessa saber a salada que um empirista faria para explicar esse texto. Afinal, a Escritura ensina que somos ensinados por meio de mestres que o próprio Deus instituiu. Efésios capítulo 4, versículo 11, 12. Todavia, a posição ocasionalista não nega isso, nem o estudo, nem nada. Ela apenas defende que o estudo e o ensino desses mestres fornecem apenas ocasião para que o próprio mestre interior, que é Deus, ensine às pessoas. No livro de Isaías, é comum que pessoas usem um texto do profeta para negar que possamos ter algum conhecimento qualitativamente igual em relação a Deus. O resultado é que esses cristãos caem no irracionalismo. Vamos examinar o texto antes de prosseguirmos. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias capítulo 32, versículo 39 e 40. Quando o texto diz que Deus daria ao seu povo um mesmo coração, ele se refere ao mesmo propósito uníssono de buscar. Isso implica afeições e proposições, pensamentos e intenções em direção a Ele. Ao falar o mesmo caminho, ele ressalta não apenas uma inclinação, mas uma atitude totalmente predisposta para com Deus. Ambas as coisas envolvem proposições e pré-requisitos de inteligibilidade. O verso seguinte diz que Deus colocaria seu temor no coração dos eleitos. Isso não deve ser entendido como um mero medo irracional
ou medo de punição, mas aquele temor piedoso dos que realmente nasceram de novo e recebem o Espírito Santo como sinal de que foram adotados por Deus. Esse temor é o amor que os filhos de Deus recebem dele mesmo em relação a ele. E isso também pressupõe conhecimento de Deus. Podemos ver isso também nos seguintes textos que se referem à promessa da nova aliança. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, 20. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e as observeis. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Esse texto demonstra o controle de Deus sobre o seu povo através do seu soberano e poderoso Espírito. Como vimos, o conhecimento está a priori antes de todos, entre todas as coisas necessárias para a obediência. Portanto, quando Deus lhes plasma nova vida, também causa em sua mente conhecimento. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8, 9. Olhando para esses versículos, essas pessoas se põem a defender irracionalmente que nós não podemos ter conhecimento nenhum em relação a Deus no sentido qualitativo, ou seja, o que nos resta é só uma analogia do real conhecimento divino. Todavia, essa não é a posição da Bíblia, nem mesmo esse versículo ensina. Sobre o texto de Isaías, Deus não está falando de sua incompreensibilidade ou que o homem não pode ter nenhum acesso a qualquer pensamento divino. Antes, o texto se refere ao que diz anteriormente: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom agrado. Isaías, capítulo 55, versículo 6, 7. Veja, o texto está chamando os pecadores para arrependimento. Deus está dizendo: meus pensamentos não são como os de vocês. Eu dei a vocês leis justas e quero que vocês se arrependam. Em um versículo posterior, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Perceba, é uma promessa de renovo, de que a palavra de Deus cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada, depois que por instrumentalidade dela, Deus causa o arrependimento no seu povo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos,
e as revelastes aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. É aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Esse é um texto bem conhecido das Escrituras Sagradas. Jesus está dizendo que é Deus quem revela ou oculta o que ele chama de estas coisas. Se trata de toda a pregação, desde os seus discípulos, as de João Batista e as dele. Assim, Deus fez com que aqueles que eram sábios e entendidos não entendessem a pregação do reino dos céus, e fez com que aqueles que eram pequeninos a entendessem. Isso significa que Deus controlou todo o processo psicológico e anterior necessário para que essas pessoas recebessem e aceitassem essas proposições. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. Esse texto é uma prova da revelação direta divina na mente humana. Pedro, movido pelo Espírito Santo, afirma que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus diz que essa revelação não pode ser atribuída a Pedro, mas ao Pai. Isto é o mesmo que Paulo ensina quando diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. Assim como as duas passagens seguintes, Jesus ensina que Deus deliberadamente oculta as coisas de algumas pessoas e revela a outras. Isso se aplica aos meios aos quais ele faz isso. Deus garante que algumas pessoas creiam nas proposições verdadeiras e outras não creiam e se enganem ou sejam enganadas pelo diabo. Mesmo assim, como veremos, até o enganar a si mesmo, como o engano do próprio diabo, é controlado por Deus. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45.